Olá pessoal, chegamos então à parte 4, último bloco dessa nossa aula 8 de administração pública para você que está se preparando aí para tribunais de contas, né? Então, como de regra acontece nas últimas aulas dos cursos, é claro que a gente junta ali alguns tópicos que não se encaixam no restante da matéria, a gente acaba explorando eles ao longo dos blocos, como a gente fez hoje, falando lá no primeiro bloco de gestão por competências, no segundo bloco a gente falou um pouco sobre a ideia de accountability ligada à participação e controle social, e no terceiro bloco a gente falou sobre comunicação e gestão de redes, né? A gestão da comunicação entre redes organizacionais, especificamente redes de políticas públicas. Pois bem, para o quarto bloco a gente reservou um tema que não costumava aparecer em editais, mas que nesse ano de 2015 passou a ser inserido dentro do Programa de Administração Pública do Tribunal de Contas da União, que é um tema ligado à corrupção em políticas públicas, especificamente sobre os fatores que estão relacionados ao aumento da oportunidade ou à prevenção da ocorrência de corrupção em políticas públicas, ou seja, o que se pode fazer para prevenir a corrupção. Então é preciso entender, claro, o fenômeno da corrupção, você tem diversos olhares para esse fenômeno, e um dos olhares menos comuns, mas mais atuais, é exatamente o olhar da economia da corrupção. A gente vai falar um pouco sobre isso e vai falar sobre a necessidade de fortalecimento das instituições públicas para o combate da corrupção e, claro, o fortalecimento da governança como mecanismo para diminuir a chance de ocorrência de desvios ou de práticas inadequadas no setor público e na relação do setor público com agentes privados. Então, vamos dar uma olhada na tela para a gente falar um pouco sobre esses conceitos, né? A gente sabe que a corrupção pode ser definida de várias maneiras, e aqui a gente traz algumas possíveis definições, ou seja, corrupção entendida como a prática do uso do poder do cargo público para a obtenção de ganho privado à margem das leis e regulamentações em vigor, é uma denominação possível, né? Ou seja, a ideia de você utilizar o acesso que você tem a recursos do Estado para trazer ganhos de origem privada e não para atender a interesse público. Uma outra forma é pensar no comportamento de agentes públicos que foge das normas aceitáveis para atingir fins privados, ou seja, de novo, essa ideia de você pegar aquilo que é público para atender interesse que é privado e depois mau uso do poder político para benefícios privados. É claro que a gente está falando aqui de 3 definições diferentes, mas 3 definições que envolvem alguns elementos em comum. O primeiro desses elementos é o conceito de burocracia e de agente político. Ou seja, quando a gente fala do indivíduo que pertence à estrutura do Estado e que utiliza recursos do Estado, a gente está falando de agente público no sentido geral. E esse agente público ele pode ter natureza política, ou seja, aquele indivíduo que participa dos processos eleitorais e tenta ocupar cargos por meio dessas relações políticas, ou dos burocratas, ou seja, os indivíduos que normalmente são selecionados por algum processo meritocrático, no caso brasileiro, essencialmente via concurso público, e que ocupam cargos de uma maneira permanente na estrutura estatal e, claro, também têm o acesso e o controle de recursos. E é claro que a corrupção, essa prática indevida ou os relacionamentos indevidos com os agentes privados, tanto pode ser praticado pelos políticos quanto pelos burocratas, não é? Então, voltando para cá, outro ponto que está muito claro nessas definições de corrupção é uma noção clara de separação entre o que é público e o que é privado. Então lembra, quando a gente estuda o patrimonialismo e a gente não consegue separar a res pública da res privada, então a mesma coisa, ou o contrário disso, claro, é um ponto importante para a gente entender a noção de corrupção. Ou seja, precisa separar o que é público e o que é privado, e você não pode permitir a apropriação do público pelo privado, não é? E claro, tem implicitamente a ideia de transferências de renda fora das regras do jogo econômico, ou seja, essa ideia de fora das regras, ou seja, em desobediência à lei. Então, você tem claramente sempre a utilização de algum agente público para que haja a transferência de renda pública para o setor privado fora das regras do jogo, ou seja, de uma maneira fora da lei, não é? Bom, quando a corrupção ocorre,
e ocorre de uma forma geral em qualquer país, os países, não é, os seus estados e as suas sociedades tentam se organizar para evitá-la, não é? Claro, com menor grau ou maior grau de intensidade. O problema é que toda vez que a gente tenta fazer qualquer transação, inclusive aquelas para fiscalizar o setor público, vai ocorrer algum tipo de custo adicional. Então vamos fazer essa observação aqui, olha só. Os contratos em geral, não são livres de custos. Ou seja, toda vez que um agente estiver avaliando a possibilidade de realizar uma transação, ele tem que considerar todos os custos envolvidos que são impostos pela elaboração, pela manutenção e pela garantia de contratos. Esses custos podem ser anteriores à transação, como selecionar, negociar e criar garantias, ou posteriores, como monitorar, fiscalizar, garantir o cumprimento, adaptar ou renegociar os contratos. Então, toda vez que você vai fazer algum tipo de transação, você tem alguns custos associados. Por exemplo, imagina que você vai vender um imóvel, você vai ter que pagar a comissão para o corretor, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar taxa em cartório. Então, você tem que pensar nessas coisas, o custo de elaboração do contrato, eventualmente outros custos associados ali a esse processo de transação do imóvel em troca de algum valor, não é, que você estabeleceu. E essa regra vai valer também para o Estado, ou seja, o Estado, toda vez que ele procura criar regras para controlar ou mecanismos para fiscalizar, ele também vai incorrer, então, em custos de transação. Não é? Então, a tentativa de evitar a corrupção implica custos de transação. Então, olha só, o Estado que busca promover a integridade do governo e da administração pública, mitigando os riscos da ação oportunista de agentes públicos, incidirá necessariamente em custos de transação, que tentará, sempre que possível, reduzir por razões de eficiência. E é por isso que existe um trade-off, ou seja, um compromisso de equilíbrio entre integridade e custos, aspecto que impõe a determinação de um nível socialmente tolerável de corrupção. O que ele quer dizer aqui? Que o Estado precisa então criar mecanismos para evitar o comportamento oportunista e, portanto, evitar a corrupção. E para isso ele precisa criar leis, precisa criar normas, precisa criar sistemas de incentivo, precisa criar sistemas de monitoramento ou instituições de controle, de auditoria, de fiscalização, controles internos, ou seja, um conjunto de estruturas, mecanismos e instituições para prevenir a corrupção. O problema é que tudo isso tem custo. E esses custos não se convertem em resultados para o cidadão, eles são custos para tentar evitar a corrupção, mas eles por si não agregam valor aos serviços públicos que são realizados. Eles são necessários simplesmente para evitar os desvios. E o problema é que, como os desvios podem ser muitos, especialmente se o Estado for muito grande, não é? Tiver muitas ações sob o seu controle e for muito descentralizado, é possível que você tenha que aceitar que não dá para controlar tudo. É essa história que ele diz aqui do nível de corrupção aceitável. Não é que ele quer dizer moralmente aceitável, mas quer dizer que uma sociedade admite que existem limites para a possibilidade de controle, porque não tem jeito de você vigiar 100% do que é feito. E ao não vigiar 100% do que é feito, abre-se margem para que algum nível de corrupção apareça. Então toda a sociedade, todo o Estado sustentado por aquela sociedade, escolhe qual é o nível de controle que ele quer ter, de fiscalização, de supervisão, de regramento de uma forma geral, e ao determinar esse nível, ele está dizendo que, bom, alguma corrupção pode acontecer, mas eu vou aceitar isso, porque senão ficaria caro demais sustentar a estrutura de fiscalização, não é? Por causa dos custos de transação. Então, só para a gente entender, não é? Ou seja, que tipos de custos de transação a gente está falando. Não é? Se a gente está falando de custos toda vez associados a políticas públicas e aos programas governamentais, como a elaboração normativa, ou seja, não só as leis, mas leis, decretos, portarias, instruções normativas e outras regulações, os processos de compra e licitação que seguem as leis de licitações, claro, e aí você tem algum tipo de custo criado por essas leis, os vários processos de monitoramento, controle e avaliação, as iniciativas de promoção da garantia jurídica do Estado, que permitem, por exemplo, que alguém impugne uma licitação, entre com uma representação contra aquela licitação, isso implica vários custos de transação. E esses custos de transação, como a gente viu, eles não voltam para a sociedade. E é por isso que um percentual significativo do orçamento público destina-se a financiar esses custos, não sendo investido diretamente nas próprias políticas públicas. Então, quando a gente pensa na corrupção, normalmente a gente pensa no efeito direto, ou seja, na perda do recurso que foi desviado.
mas existe um outro efeito indireto que também significa perda de recursos públicos. Então, quando você tem uma sociedade ou um Estado em que a corrupção é absolutamente disseminada, isso normalmente faz com que os custos de transação sejam mais elevados. Ou seja, se a sociedade e o Estado partem do pressuposto de que a corrupção é muito provável e vai acontecer, isso normalmente tem base em algum tipo de evidência empírica, ou seja, a realidade mostrou que a corrupção tem acontecido, então o que vai acontecer com aquele Estado? Ele vai ter que se esforçar para criar mecanismos de controle, ele vai criar leis mais rígidas, que implicam em ineficiências, ele vai criar instâncias de monitoramento e de controle, vai criar sobreposições ou redundâncias para aumentar a chance de que qualquer problema seja identificado, não é? Ele vai criar vários tipos de estruturas institucionais que diminuam os benefícios e aumentem os riscos do corruptor. Só que tudo isso leva a novos custos e custos de transação que, a gente já viu, não retornam como bens e serviços para o cidadão. Então, voltando aqui para a tela, a gente pensando nos efeitos nocivos da corrupção, a gente vai pensar, claro, na perda dos recursos públicos, mas também na elevação dos custos de transação para o Estado. Então, como já caiu em prova, a gente pode dizer que quanto maior a corrupção, maiores são os custos de transação, o que certamente é verdade, não é? Além disso, a gente tem outros problemas menos diretos. Por exemplo, dependendo do nível de corrupção e do seu espalhamento pelo sistema político, isso pode levar a uma perda de credibilidade institucional. Essa perda de credibilidade institucional pode diminuir a legitimidade de um governo, levando a falhas de governabilidade e, eventualmente, podem impedir a capacidade de governar, ou seja, podem afetar a própria governança, a capacidade de um governo de tirar as políticas públicas do papel e fazê-las acontecerem. Ou seja, a corrupção leva à perda de credibilidade institucional, a uma fraqueza, a uma debilidade institucional, isso impede o governo de funcionar plenamente. Além disso, isso tende a levar à redução da confiança de investidores nacionais e estrangeiros, então o que vai acontecer frequentemente é que esses investidores vão desistir de investir no país, ou se investirem vão fazer isso de uma forma mais moderada, mais lenta, ou eventualmente cobrando mais caro para fazer isso. Ou seja, se, por exemplo, você vai botar o dinheiro no país, você quer juros mais altos, senão você não vai, porque você não confia naquelas instituições, ok? Bom, voltando para cá, por último, a corrupção ainda pode ter um efeito pernicioso de incentivar comportamentos oportunistas e não produtivos. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem a convicção de que as licitações são decididas na base da corrupção, você não tem por que investir para se tornar um empresário ou uma empresa mais produtiva, para se tornar mais competitiva, já que não é isso que decide quem vai ser contratado. Se você tem certeza que é a corrupção que decide o jogo, ou se você acredita que isso é provável, você começa a investir nos comportamentos oportunistas e não na melhoria da sua produtividade. Ou seja, ao invés de investir para se tornar mais produtivo, você reserva parte do dinheiro para fazer para praticar a corrupção e garantir o seu contrato com o setor público. Então você acaba estabelecendo um problema de funcionamento nas próprias instituições privadas, não é, prejudicando o relacionamento delas, não é, com o Estado e, claro, do ponto de vista da produtividade e da economia de um país. Pois bem, do ponto de vista da ótica da economia da corrupção, o estudo parte do princípio de que todo agente público pode eventualmente se comportar como aquilo que a literatura chama de caçador de renda, ou seja, o indivíduo que está procurando renda para si mesmo, retirando recursos públicos e trazendo esses recursos públicos para si. Ou seja, dentro dessa lógica, o agente público é simplesmente alguém que atua da mesma forma que atuaria dentro do mercado, só que atuando dentro do setor público, buscando o melhor resultado financeiro para si. Então, segundo essa concepção, não é um pouco mais radical, ou pode soar radical se a gente for pensar sobre um aspecto moral, os agentes públicos tendem a agir de acordo com princípios privados e, se houver a possibilidade, podem buscar transferir rendas de outros setores da sociedade para si. A questão é lembrar que, se as ações dos indivíduos, dos agentes públicos, são condicionadas por regras e um sistema de incentivos que criem determinados resultados, e se a profissionalização e eficiência são um valor, eles também agirão de acordo com essa restrição. Ou seja, de uma forma geral, o que ele está dizendo é, todo agente público vai enxergar um sistema de incentivos, uma matriz de incentivos. Alguns desses incentivos são corretos, outros desses incentivos são perniciosos. Alguns vão tentar valorizar o indivíduo profissional e eficiente, e outros vão valorizar o indivíduo que vai se corromper e
e provocar desvios dentro do sistema público. Então, voltando aqui. Numa democracia, estabelecem-se, a princípio, regras que limitam o poder dos agentes públicos, que procuram aproximar o resultado de suas ações do bem público, ou seja, a expectativa é que isso ocorra e que, portanto, isso significa o combate à corrupção. Se as regras são eficientes nesse sentido, não há tanta possibilidade de desvios e garante-se, do ponto de vista da justiça econômica, uma distribuição de recursos públicos que segue critérios normativos previamente acordados como corretos e legais, ou seja, você não vai ter a transferência de renda pública para agentes privados fora do sistema legal estabelecido. Não é? Pois bem, a gente não pode ter nenhum tipo de ilusão de que a corrupção é um fenômeno recente, ou seja, a corrupção é um fenômeno histórico que retrocede aos tempos mais remotos da história, e o que tem mudado ao longo do tempo com a evolução das sociedades é exatamente o nosso grau de tolerância e a percepção de quão ilegítimo é o processo de corrupção. Então, olha só isso. A tolerância e a legitimidade associadas à corrupção têm diminuído sensivelmente. Isso ocorre com a evolução institucional sofrida por determinadas sociedades, especialmente ocidentais, uma evolução que é congruente com a formação das modernas burocracias, com a generalização das relações econômicas de mercado e das democracias constitucionais. Ou seja, nesse processo de evolução, de formação dos estados contemporâneos, das democracias liberais contemporâneas, a gente tem também um processo de tornar a corrupção algo que precisa ser evitado. Não é? Então, o problema é olhar para a prática como isso funciona. Ou seja, o incentivo para que os agentes busquem mais atividades caçadores de renda do que atividades produtivas está no fato de que determinadas regras do jogo econômico, político e social geram um sistema de incentivos que determina, assim, a alocação de recursos econômicos. Ou seja, as regras do jogo formam, tecnicamente, a chamada matriz de payoffs, dentro do qual indivíduos e grupos tomam suas decisões. Ou seja, as regras do jogo podem incentivar mais a corrupção ou menos a corrupção. Então, voltando para a tela. Se a gente fosse sintetizar essa ideia, eu vou voltar na tela só para ficar mais fácil, o resultado do agente corruptor, ou seja, a sua utilidade com a corrupção, vai ser a diferença entre o benefício que ele pode oferir e os custos de transação que ele sofre, ou seja, os custos que estão associados aos riscos que ele sofre. Então, o problema de quem quer combater a corrupção é criar regras que façam com que a chance do benefício ocorrer seja menor e que o custo de corromper sejam maiores, não é? Ou seja, para que você possa, então, diminuir a utilidade, não é, da corrupção e diminuir, então, o incentivo para que ela ocorra. Então, você tem que ter uma matriz de incentivos, uma matriz de retornos, não é, adequada para diminuir, então, o benefício associado à prática de corrupção. Não é? Afinal de contas, pensa nisso. Sob a ótica do agente público, que é um rent seeker, ou seja, o caçador de renda, o fato é que, em situações em que os controles institucionais do Estado estiverem bem desenvolvidos, principalmente nos aspectos essenciais da identificação e da punição das improbidades, os custos de transação de um possível engajamento na transação corrupta serão substancialmente elevados. Então, o que ele está dizendo? O indivíduo vai corromper menos se ele perceber que existe o risco dele ser identificado e dele ser punido. Ou seja, a sensação de que a punição é possível aumenta o custo de transação, a percepção de risco e, portanto, diminui o interesse na corrupção, na prática da corrupção. Então, a sensação, ao contrário disso, a sensação de impunidade faz com que mais pessoas sejam estimuladas a entrar no mundo da corrupção, já que existe pouco risco e, portanto, poucos custos para evitar ser identificado ou ser punido. Não é? Então, um país onde a impunidade prospere é um país em que a corrupção vai florescer de uma maneira mais natural. E aí uma observação final sobre esse tema, de uma forma geral, é que a mais moderna intervenção da economia sobre o tema da corrupção vem dos trabalhos desses autores que vão dizer o seguinte: o argumento deles é de que a corrupção aparece sempre com mais vigor quando você tem duas condições. Primeira condição, as instituições geram um excesso de regulamentação e de centralização estatal. Ou seja, quando você coloca regras demais para o funcionamento da sociedade, e aí você cria a necessidade dos mecanismos, dos agentes privados, superarem esses mecanismos, e normalmente vão fazer isso por meio do pagamento de propinas. Não é? E o excesso de centralização estatal. Quando o Estado tem muito poder, aumenta a chance do agente público, que
controla recursos do Estado ter oportunidades de praticar a corrupção. E o segundo ponto é quando as instituições políticas não estão sob controle da maior parte da sociedade. Ou seja, existe nesse modelo uma relação de accountability com corrupção. Ou seja, é preciso aumentar a ideia de accountability, ou seja, principalmente societal, criar formas de controle da sociedade sobre as instituições políticas, porque sem isso você vai ter muita corrupção. Então, esses dois pontos precisam ser lembrados, não é? Então, de uma forma geral, se a gente precisasse responder a pergunta, o que você precisa para em qualquer país diminuir a corrupção, a melhor resposta, de um ponto de vista genérico, é dizer que essa sociedade em que você vive precisa ser mais desenvolvida institucionalmente, ou seja, ela precisa ter instituições mais fortes. E essas instituições mais fortes significam a existência de regras formais e informais que, primeiro, delimitem o que é público e o que é privado, que deixe claro qual é o público, o que é privado, o que é patrimônio público, o que é patrimônio privado, para evitar a mistura entre os dois. Que delimitem claramente quais são os poderes do Estado no que se refere aos direitos de propriedade. Que delimitem claramente qual é o nível de liberdade de ação dos agentes públicos, ou seja, quanta discricionariedade existe. E, por último, regras que coíbam as transferências de renda que surgem por uso ilegal e legítimo do aparato institucional. Ou seja, você precisa desenvolver as instituições. Aqui eu tenho que fazer uma parte por causa do seguinte. Quando a gente fala de instituição na língua portuguesa, normalmente a gente pensa em organização. Então, quando você pensa assim, instituições que combatam a corrupção, você pensa em organizações, você pensa na Polícia Federal, na CGU, no TCU, em quem você pensar aí de organização. E é verdade que as organizações são um tipo de instituição, mas instituição tem um sentido muito mais amplo. Instituição são regras do jogo, são regras formais e informais que determinam como as coisas existem. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma instituição, ela determina como as coisas vão funcionar, não é, dentro das finanças públicas. Não é? Ou a Lei 8666 também é uma instituição que determina como vai se dar a prática de compras, de contratações e de contratos públicos. Não é? E, claro, a gente está falando de regras para a administração pública, mas tem instituições que regulam o funcionamento do mercado, da vida privada e por aí vai. Então vamos voltar para a tela. A gente está falando sempre aqui de fortalecimento das instituições para combater a corrupção. Então, quando a gente está falando de instituições, a gente está utilizando um conceito que vem do chamado neo-institucionalismo, que vai dizer que corrupção, aliás, que instituição é um conjunto de regras, símbolos e valores que um sistema social desenvolve com o objetivo de canalizar os comportamentos individuais e coletivos dos membros do sistema social no sentido da preservação e desenvolvimento daquele sistema. E as instituições contemplam tanto aspectos regulativos, como regras e valores, quanto aspectos cognitivos culturais, como sistemas de símbolo. Então as instituições elas servem para regular, mas servem também para definir como a gente interpreta o que acontece. E dessa forma as instituições condicionam o que a gente faz. E aí, lembrando, voltando aqui, que as instituições podem ser formais ou informais, não é? Dentro da visão neo-institucionalista. As constituições formais são regras e valores codificados nos documentos formais, como é o caso da Constituição, das diversas leis e regulamentos, regimentos internos, contratos, não é? Regulamentos diversos, mas também podem ser informais, ou seja, aqueles padrões de comportamento ou aqueles valores estabelecidos de uma maneira informal, como regras morais e acordos interpessoais. Então, por exemplo, as coisas que você faz ou deixa de fazer porque a sua cultura diz que são certas ou erradas, são parte das instituições, ou seja, as culturas elas acabam moldando o que é certo ou errado. Então, não por coincidência, você tem culturas mais ou menos tolerantes a práticas fora da lei, a práticas de desvio, não é? Que a gente sempre cita, não é? Ou seja, tipo, mesmo no dia a dia, como, por exemplo, culturas que aceitam a ideia de furar fila, de estacionar em fila dupla, não é? De aceitar pequenas distorções ou pequenas burlas das regras do jogo. E você tem culturas que são menos tolerantes a isso. O que faz uma cultura ser mais ou menos tolerante é a existência de regras informais mais ou menos rígidas, ou de instituições informais mais ou menos rígidas. Então, a regulação do comportamento em sociedade se dá tanto pelas regras formais quanto pelas regras informais. E a questão é, então, o combate à corrupção depende tanto de instituições formais quanto de instituições informais mais fortes. Ou seja,
tanto de leis, de regras, do Estado de Direito, né, que evitem os abusos e apropriação do público pelo privado, quanto, por exemplo, de mecanismos culturais, de valores e de símbolos que façam com que a sociedade seja menos tolerante e rejeite de forma mais intensa qualquer prática de corrupção, qualquer desvio da lei, seja aquela que aconteça no Estado, seja aquela que acontece no seio da sociedade. Né? Bom, voltando aqui para a tela. Por que eu vou terminar aqui a aula falando de governança? Porque toda vez que a gente fala da ideia de fortalecimento institucional, no fundo a gente está falando a ideia de fortalecimento da governança. E governança é um tema cada vez mais cobrado nas provas, não é? Sim, cobrado inclusive em provas discursivas, e é um tema que comporta várias definições. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, combater a corrupção, ou combate à corrupção, tem que ser feito via fortalecimento das instituições. E o fortalecimento das instituições é feito pelo aumento da governança, não é? Pelo fortalecimento dos controles internos, das regras éticas, da segurança da transparência, etc. Então, vamos pegar aqui alguns conceitos. Por exemplo, esse conceito do Banco Mundial que diz, governança é a maneira pela qual o poder exercido na administração dos recursos econômicos e sociais do país com vistas ao desenvolvimento. Um conceito que foi cobrado na prova de 2014 da Receita Federal, não é? Ou, pensando em dimensões para a boa governança, é preciso ter uma boa administração do setor público, um quadro legal respeitado, participação e accountability, não é? Ou seja, participação social e accountability, informação e transparência, não é? Ou seja, a ideia de você ter governança pública é ter uma administração que cuida do gerenciamento econômico da prestação de serviços sociais, respeitando as vontades do cidadão, ou seja, pensando na capacidade burocrática que o Estado precisa ter, um quadro legal, não é? Ainda mais que países, principalmente países em desenvolvimento, são marcados por síndromes de ilegalidade, coisas que a gente fala, por exemplo, leis que pegam ou não pegam, ou leis que são ou não são respeitadas, mas a boa governança, ela exige regras conhecidas e respeitadas e um judiciário independente capaz de garantir o cumprimento das leis e, ao mesmo tempo, participação e accountability, informação e transparência, ou seja, assegurar que o cidadão vai ter acesso às informações sobre as políticas públicas, sobre o gasto de recursos públicos, sobre os resultados e, claro, ter chance de alguma forma influenciar a tomada de decisão sobre as políticas públicas. A ideia de que o cidadão precisa controlar o Estado, que a gente tanto viu na aula de hoje. E exatamente porque a governança envolve claramente a participação da sociedade civil, inclusive para a tomada de decisão, a gente pode dizer que o termo de governança envolve um processo complexo de tomada de decisão que antecipa e ultrapassa o governo. Ou seja, a própria sociedade fazendo escolhas e dizendo ao governo o que deve ser feito, participando junto com o governo e eventualmente avaliando e controlando o governo. Ou seja, mostrando aí a participação essencial da sociedade civil no conceito de governança pública no ambiente democrático. Então, a governança pública, como forma de levar ao alcance de resultados, fortalecer instituições e combater a corrupção, envolve vários fatores. A legitimidade do espaço público constituído num Estado, a repartição do poder entre governantes e governados, os processos de negociação e articulação entre os atores sociais e a descentralização da autoridade e das atividades ligadas ao ato de governar. Não é? Fica claro, pessoal, em todos esses conceitos, em outros conceitos de governança, que a gente está falando da capacidade que o Estado precisa ter de realizar aquilo que a sociedade quer. Significa que o Estado precisa ser capaz de administrar os recursos econômicos e sociais que ele tem à sua disposição para formular, implementar e avaliar políticas públicas que estejam condicionadas a atender aquilo que a sociedade quer. Ou seja, um Estado que seja capaz de ouvir os interesses legitimamente escolhidos pelos cidadãos, direcionar as políticas públicas para o atendimento desses objetivos, não é? De assegurar a entrega sem que desvios ocorram. Ou seja, fortalecer a governança pública significa fortalecer as instituições, sejam elas formais e informais, com isso aumentar a chance dos resultados serem alcançados, diminuindo a prática de qualquer forma de desvio. Não é? E essa é uma mensagem geral para o fortalecimento, claro, da nossa administração pública e do Estado brasileiro em qualquer nível de governo e, de certa forma, vai fazer parte da missão de todos vocês que muito em breve vão estar trabalhando em algum tribunal de contas desse país, não é? Com essa missão
de gerar mais resultados, de fiscalizar a administração pública, de fortalecer a governança para que o cidadão seja mais bem atendido. Não é? Bom, pois bem, a gente está encerrando, então já chegou o tempo aí do quarto bloco e, portanto, o final da nossa aula. Então fica com a dica final aí de sempre, né, pessoal? Vocês receberam também a lista de questões, tentem resolver as questões. Se tiver alguma dúvida, rever a aula, né, nos trechos necessários. E se ainda permanecer alguma dúvida, vai lá na sua mensagem. A gente está lá à sua disposição para ajudar a esclarecer suas dúvidas antes dos concursos que vocês vão fazer, ok? Então vou desejar a vocês ótimos estudos, né? E muito boa sorte nas provas que vocês escolherem, ok? Então um abraço, pessoal, e até a próxima.